falar de Brasil, sim, período colonial, início da colonização e de que forma o Enem 2018 cobriu isso na prova azul na questão de número 54, beleza? Vem comigo, Felipe Robledo, e vamos para mais uma questão aqui no canal. Só, vamos lá, vamos pegar a questão número 54 e vamos ver o que ela está pedindo para a gente, então, nessa tal dessa prova do Enem. Vamos lá, olha só. Texto 1. E pois que outra coisa nesta parte não me posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Beleza? E aí, vamos ao texto 2. E deste modo, se os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam, e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houverem de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Beleza? Tudo bem. Vamos agora ver o que a questão está pedindo. Vamos lá. As críticas desse cronista ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas a: letra A, utilização do trabalho escravo. Letra B, implantação de polos urbanos. Letra C, devastação de áreas naturais. D, ocupação de terras indígenas. E E, expropriação de riquezas locais. Então, beleza, vamos aqui fazer a questão nós dois, começando pelo que ela está pedindo. Então, olha só. Ela quer saber pra gente quais são as críticas desses cronistas, certo? Desses dois, ao processo de colonização portuguesa relacionadas na crônica, certo? Na América, então, em relação à crônica. E aí, vamos começar pelo texto 1. Porque a grande chave pra gente no texto 1 está exatamente no final dele. Presta atenção porque ele fala aqui, olha só. Sob pena, olha só, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. E aí, vamos lá, olha só. Por que isso, tá? Porque, na verdade, vamos lembrar um pouquinho que o Brasil ele já teve uma série de nomes. Já foi Pindorama na época dos indígenas, já passou por Ilha de Veracruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil, até finalmente se tornar Brasil. Em grande parte por conta da questão do pau-brasil, certo? E isso é uma coisa interessante, porque olha só, diferente de grande parte da colonização, e vamos lembrar que essa colonização, essa expansão marítima, ela geralmente unia os interesses da coroa e da igreja. Geralmente essas colônias, elas recebiam nomes religiosos. O próprio Brasil começou com isso. Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, que são os nomes mais famosos pra gente, até chegar finalmente a Brasil. E no final do processo, você vai se chamar Brasil, muito ligado ao seu primeiro grande produto tirado daqui, certo? Usado economicamente por Portugal de alguma forma dentro dessa colônia. Então, no nosso caso, Brasil, o interesse mercantil, o interesse econômico, ele sobrepujou a questão religiosa na ideia do que diz em relação ao próprio nome dessa terra. E aí, beleza, vamos lá. E o texto 2, o que ele está dizendo? Olha só. Está dizendo o seguinte, ó. Sião os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra esteja e mais ricos que sejam, certo? Tudo pretendem levar a Portugal. E aí no final, tem uma outra coisa que é importante nesse texto, porque ele diz o seguinte, olha só. Houveram de ensinar a dizer como os papagaios, certo? Aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Então você concorda comigo que ambos os textos, de alguma forma, ao falar dessa ideia, desta colonização portuguesa na América, estão trazendo como ponto principal aspectos econômicos dessa colonização? Eu tenho a questão ali da primeira grande crítica, ou seja, o texto 1 critica o fato de, ao invés do nome da colônia estar ligado a uma questão religiosa, estar ligada a uma questão mercantil do pau-brasil, ele fala ali, no dia final, acusar você de ser mais devoto do pau-brasil, ou seja, numa questão econômica, do que a ideia do nome da cruz, que ele fala ali, ó, parte da cruz de Cristo a Jesus. E o segundo texto, que ele diz que tudo querem levar a Portugal, e a primeira coisa que você ensina aos papagaios é papagaio real para Portugal. Então, olha para as opções. Eu estou falando de trabalho escravo? Não.
Tô falando de polos urbanos? Não. Tô falando de devastação de áreas naturais? Também não. Muito menos de ocupação de terra indígena. O que os cronistas falam em comum é exatamente a letra E, ou seja, a expropriação de riquezas locais. Beleza? Questãozinha tranquila, interpretação de texto, e aí mais uma questão para conta. Um beijo e até o próximo vídeo.